Olha o que disse a palavra do Senhor. Versículo 5, para nós entender o texto, diz assim. Olha o que diz o contexto. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E o versículo 6 diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos, nós precisamos entender uma coisa. Não tem uma outra forma do homem ser salvo a não ser através de Cristo Jesus. Cristo deixou claro, e Cristo consolou os seus discípulos com essa palavra quando ele disse: Eu sou o caminho. Ele não disse: Eu sou o atalho, olha, eu sou o meio mais fácil. Não, ele disse: Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Olha só, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele disse: Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então ele estava deixando bem claro aqui, olha, Jesus deixou bem claro para o seu discípulo dizendo o seguinte: não adianta vocês correrem ou tentar procurar se chegar ao Pai de uma outra forma a não ser através de mim, porque eu sou a vida. Por isso que ele explica aqui, né? Ele explica aqui para Filipe, porque Filipe, quando ouviu essa palavra, veio uma curiosidade. A Bíblia diz, olha o que Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus disse, versículo 9: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Por quê? Porque Cristo é Deus. Eles tiveram o privilégio que estavam vendo Cristo. E está vendo Cristo, está vendo Deus. Estava vendo o próprio Deus diante deles. Só que através de quem? Do Filho. E Jesus explica isso. Porque Jesus disse, olha o que disse o versículo 10: Não crês tu que eu estou no Pai? E que o Pai está em mim? Veja que ele faz a distinção. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Aí ele diz assim: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai. Ou seja, o Pai estava manifestando o seu amor, a sua glória na pessoa de Cristo Jesus. Aí ele diz assim: quem está em mim é quem faz as obras. Aí ele diz, versículo 11: crede-me que eu estou no Pai. Olha só, Jesus é fenomenal. Meu Deus do céu, Jesus aqui é fenomenal. Eu não sei como é que tem gente ainda que confunde, né? Não, porque não existe Pai, não existe Filho, não existe Espírito Santo. Poxa, se não existisse, Jesus era um mentiroso, porque o próprio Cristo aqui está mostrando, né, Deus Pai, Deus Filho, e logo após ele fala do Espírito Santo. Porque ele diz, olha, se eu não for, o outro Consolador, olha, ele está falando de uma segunda pessoa ou terceira pessoa, o outro Consolador não virá. Mas ele diz, mas quando ele vier, ele convencerá o homem do pecado, da morte e do juízo. Aí ele diz, olha o que ele diz, versículo 11: crede-me que eu estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. E aqui é que está o mistério. Porque Cristo, ele, no livro de Hebreus, no capítulo 5 e o versículo 8, a Bíblia diz que ainda quando era criança, aprendeu a ser obediente por aquilo que padeceu. E a Bíblia diz que sendo ele consumado, ou seja, a plenitude dos tempos se cumprindo nele, aí a Bíblia diz, ele veio ser a causa de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Jesus, ele deu um exemplo para nós. Ele deu um exemplo de humildade, de submissão. Deu um exemplo para nós de amor.
Foi por isso que a Bíblia diz que Jesus, ele é o nosso único Salvador, né? Por isso que ele disse, eu sou o caminho, porque não tem uma outra forma. Eu quero que você entenda, você que está me ouvindo hoje, que para você se chegar ao Pai, para você ser salvo, você não precisa de um intermediário. Entendeu? Por quê? Porque você tem a palavra, e a palavra diz que Jesus morreu, se entregou por nós. Ele é a nossa propiciação. Entendeu? Ele foi o Cordeiro de Deus. Então hoje você não precisa de um atravessador espiritual. E olha, eu vou dizer uma coisa. Quando você compra um produto do agricultor, você compra num preço. E é um preço, né, leve, suave. Mas quando você compra do atravessador, meu irmão, você paga caro. É por isso que tem muita gente pagando caro, até para ser salvo, né? Porque quer trocar salvação com bênção. Não, se tu der isso, tu vai ser abençoado nisso. Se tu der aquilo, irmão, a salvação independe de qualquer ato de justiça de qualquer cidadão, porque a salvação, ela foi nos dada por amor. Oh glória! A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça. Poxa, será que é difícil entender isso? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você não precisa mais pagar nada para ser salvo. O que você precisa hoje é seguir os mandamentos de Cristo, não os mandamentos de Moisés, né? Você não precisa de seguir os mandamentos de Moisés para ser salvo. Você precisa seguir os mandamentos de Cristo. Porque a Bíblia diz, olha o que diz a Bíblia aqui. A Bíblia, é por isso que tem gente pagando caro, porque quer um atravessador, né? Em vez de comprar de Cristo, que é o nosso agricultor, né? Ele quer comprar do atravessador, quer comprar do aio, do pedagogo, da lei. Não, e a salvação não é pela lei, é pela graça, através de Cristo Jesus. Olha o que diz aqui Hebreus capítulo 7 e o versículo 11. Diz assim, Hebreus capítulo, anota aí, anota para você depois não ter dúvida. Olha o que diz a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 7, versículo 11. De sorte que se a perfeição, olha só, fosse pelo sacerdócio levítico, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse? Aí eu pergunto para você, se a lei levítica, né? Se o sacerdócio levítico, que a lei foi dada, né, para que o povo tivesse um escape, né? E a Bíblia diz que os sacerdotes vieram por causa da lei, porque tinha que interceder, tinha que oferecer sacrifícios e tal, e todo mundo sabe que isso é uma tipificação de Cristo. Mas quem foi que foi escolhido para ser o sacerdote? Foi a tribo de Levi. Mas Jesus não era da tribo de Levi, Jesus era da tribo de Judá. E olha o que acontece, a Bíblia diz aqui que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Eu pergunto para vocês nessa tarde, você que me ouve, qual a necessidade de Cristo vir na terra se o mundo pudesse ser salvo, ou fosse salvo pela lei, ou pelo sacerdócio levítico, que tem início, meio e fim? Não haveria necessidade. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para quê? Para cumprir a lei.
não para birrogar, mas para cumprir. Por quê? Porque os homens não tiveram o capricho e a condição de cumprir. A Bíblia diz que ninguém teve condição de se salvar, e muito menos salvar alguém, né? Por quê? Porque o sangue só cobria ali o altar, né? Somente isso. Mas Cristo, ele nos deu a vida eterna através do seu sangue, levando o nosso